Bom, vou iniciar a gravação da segunda parte do vídeo, né, para a gente finalizar a introdução à biologia celular. Então, deixa eu ir aqui na apresentação. Retomando, vamos falar agora um pouquinho dos tipos de células, da sua estrutura básica, das funções e evolução. Nessa imagem, nós temos aqui a representação de uma árvore filogenética universal. Tá? Ela foi feita baseada na informação do RNA ribossômico 16S, que faz parte da subunidade menor dos ribossomos. E aí a gente observa que todas as formas de vida, né? Não vou ficar entrando muito agora sobre os diferentes grupos, né? Isso daqui nós vamos ver em microbiologia mais adiante. O que é importante observar aqui é que todas as diferentes formas de vidas originaram-se o quê? A partir de um ancestral comum, né? Então todas as formas de vida existentes, elas tiveram origem em um ancestral comum, né? Que foi a primeira forma de vida. E aí, pensando nisso, né? Theodosius Dobzhansky, né? Em 1973, ele disse que nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Ou seja, no estudo da vida, tudo tem que ser visto, né, de forma conectada, uma vez que todas as formas de vida tiveram origem em um ancestral comum. Tá? E essas formas de vida com origem ancestral comum, elas compartilham estruturas, né? Compartilham características, que são as características comuns a todas as células, né? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, mas vamos reforçar aqui, né? O que é comum a todas as células, né? Todas as células, elas são revestidas, ou seja, elas são separadas do seu meio por uma membrana plasmática. Então tá aqui, ó. Todas as células possuem membrana plasmática. E a composição da membrana plasmática é fosfolipídio e proteína. Uma outra característica de todos os seres vivos é que preenchendo esse espaço, né, nós temos um líquido, que é o citosol. Né? E lá no citosol, a gente vai encontrar os ribossomos, que são estruturas responsáveis pela produção de proteínas. E a informação para a produção de proteínas, ela está armazenada na forma de uma molécula de DNA. Né? E esse DNA, para produzir a proteína, ele vai ser transcrito em RNA e depois traduzido em proteínas. Né? Então essas são características comuns a todas as células. Esses mecanismos são compartilhados em todas as células. Tá? Então, temos aí que a célula, isso já veio lá da teoria celular, da aula anterior, né? É a unidade básica que constitui todos os seres vivos. E aí a gente tem os seres vivos formados por uma única célula, que são os unicelulares, mas nós também temos organismos formados por muitas células, que são os multicelulares, os pluricelulares, né? Que as células vão se organizar formando os diferentes tipos de tecidos, né? E aqui nós temos alguns diferentes tipos de tecidos, olha, o tecido conjuntivo frouxo, onde as células estão mais espaçadinhas, aqui o tecido de gordura, né? O tecido adiposo, células que acumulam gordura, aqui um conjuntivo mais denso, um pouquinho, aqui nós temos o tecido ósseo, né? Aqui algum tecido cartilaginoso, olha só, nós temos diferentes formas de tecidos, aqui eles estão de cores diferentes, porque eles foram utilizados técnicas diferentes de coloração, tá? Mas a gente consegue observar que o arranjo celular é diferente, então existem diferentes formas de células e diferentes formas de arranjo, né?
coisa bem complexa. Então nós temos aí uma variação em relação ao número de células no organismo unicelulares e multicelulares, mas nós também temos diferenças no tipo celulares. Nós temos alguns organismos que as células possuem uma organização mais simples, né, menos compartimentada, que são as células procarióticas, né? São os organismos procariontes. Mas nós também temos aqueles organismos que as células possuem mais compartimentos internos, que têm um nível de organização maior, que são as células eucariontes, né? As células eucariontes possuem um núcleo bem individualizado, né, separando o material genético do restante da célula. Já nos organismos procariontes, não existe núcleo. E é justamente a presença e a ausência do núcleo que dá origem a esse nome, procarionte e eucarionte. Tá? Procarionte quer dizer que é antes do núcleo, então ele não tem núcleo. Já eucarionte é eu de verdadeiro, núcleo, são as células que possuem núcleo. Então falou de célula procarionte, são células sem núcleo celular. Falou de célula eucarionte, são células com núcleo. E aí vem junto outras coisas com o núcleo, né, que são as organelas membranosas, que nós vamos ver mais adiante, não é nem hoje. Então, de uma forma geral, os organismos procariotos, né, eles são constituídos por uma parede celular, que está presente em todas as eubactérias e em algumas arqueobactérias. E aí nós vamos ver alguns casos mais adiante em microbiologia de bactérias que são parasitas e que perderam a parede celular. Essas são as exceções, deixa mais para frente. Tem a membrana plasmática. Assim, uma coisa que vocês não podem ficar em dúvida. A presença da parede não suprime a membrana plasmática. A membrana plasmática sempre está lá. Ela é o limite da célula dos organismos vivos. Tá? A parede celular, ela está presente em algumas formas de vida. Então, nos procariotos, né, que são organismos formados por uma única célula, tem a parede celular. Tá? E aí nós vamos ver mais adiante o papel dessa parede. Então tem a parede celular, abaixo da parede a membrana plasmática, aí lá dentro tem o citosol com os líquidos tudo bonitinho, né? Aí tem o material genético, só que o material genético dos procariotos não está dentro do núcleo, mas ele também não está espalhado, sem organização nenhuma, né? Está numa região chamada de nucleóide, né? E esse DNA é circular, parecendo um anel mesmo. Possui ribossomos, porque se não possuísse ribossomos, como é que faria as proteínas? Né? Então, todo organismo vivo tem ribossomo, então os procariotos têm os ribossomos. Não possui organelas membranosas, ou seja, não possui estruturas internas revestidas por membrana. A única membrana que as células procarióticas possuem é a membrana plasmática, que separa a célula do seu meio. Possui, em alguns casos, estruturas locomotoras, como os flagelos. Tá? E aí o flagelo, ele tem esse nome, que é o mesmo nome que existe em estruturas locomotoras das células eucarióticas, mas eles são diferentes, porque aqui eles são estruturas proteicas, tá? Não são expansões da membrana. É como se pegasse uma proteína e colocasse para fora da célula, né? Uma hélice no motor de polpa, né? Mas isso nós vamos ver mais adiante em microbiologia. E em alguns casos, além disso que nós falamos aqui para cima, né? Eles também podem ter um DNA extra, além do DNA cromossomal, que é o que a gente chama de plasmídio. Toda a informação que a célula precisa para se reproduzir, para sobreviver, está lá no cromossomo dela, aqui no DNA circular, no nucleóide. Mas algumas bactérias possuem uma outra estrutura, um outro cromossomozinho pequenininho, que é o chamado de plasmídios, que estão associados a características adicionais, como, por exemplo, resistência ao antibiótico. E aqui, ó, que eu quero que vocês prestem atenção, que isso foi muito tempo negligenciado. Em muitos livros vocês vão encontrar que não tem, mas desde a década de 90, com alguns estudos em microbiologia, foi possível identificar a presença do citoesqueleto bacteriano.
Então, a bactéria possui um citoesqueleto, né, que vai ajudar na organização interna da sua estrutura. Isso nós falaremos mais adiante, quando for falar de citoesqueleto. Mas aqui eu gostaria que vocês também lembrassem que bactéria tem citoesqueleto sim. Tá? Então, considerando tudo que nós falamos, tem essa representaçãozinha simples aqui sobre um organismo procarioto. Né? Então vamos olhar as partes aqui, olha, paredes celular, embaixo aqui a membrana, né? Tá vendo que tem uma invaginação da membrana aqui, que foi chamado antigamente de mesossomos. Só que hoje acredita-se que os mesossomos eles são artefatos produzidos enquanto prepara, porque para conseguir ver uma célula de bactéria com esse grau de resolução, é necessário utilizar microscópio eletrônico. E aí prepara o material utilizando diferentes tratamentos, e durante esses tratamentos parece que ocorre uma modificação na estrutura da membrana plasmática, conhecida como mesossomos, né? Então, por isso que hoje ela não é mais considerada uma estrutura, mas sim um artefato. Aí tem a membrana. Aí entrando na membrana tem o citoplasma, né, o citosol, o líquido que preenche. Aqui esses pontinhos pretos são os ribossomos, as estruturas responsáveis por sintetizar a proteína. Olha aqui o DNA cromossômico, né, o cromossomo dos procariotos em forma circular, né, o material genético organizado na região do nucleóide. E nesse caso aqui está presente um plasmídio, né, que é aquele cromossomo adicional. Então, uma estruturinha básica dos procariotos aí. Aqui nessa figura mostra o que está sempre presente à direita e o que algumas vezes pode estar presente. Tá? Então, todos os procariotos vão ter o nucleóide, o DNA cromossômico, a membrana, o citoplasma, o ribossomo e a parede. Mas eles também podem apresentar os plasmídios, estruturas locomotoras, como os flagelos aqui, e uma camada adicional acima da parede, que é o que a gente chama de cápsula. Existem os micro-organismos encapsulados, né? E aí em alimentos vocês estão vendo. Alguns micro-organismos são mais resistentes que os outros, né? E a cápsula confere isso, essa resistência adicional também. Agora que a gente falou dos organismos procariotos, vamos falar dos organismos eucariontes, os eucariotos, né? Que eles possuem núcleo. Então, as células que possuem núcleo a gente pode diferenciar em dois tipos, a célula animal e a célula vegetal. As células eucariontes, de uma forma geral, elas possuem vários compartimentos internos, estão vendo? O que não tinha, olha esses compartimentos aqui, ó. Vamos voltar ali no procarioto para vocês verem, não existe aqui. Ó. A única membrana plasmática que tem nessa célula procariótica é a membrana que separa a célula do seu exterior. Já aqui nos eucariotos, olha só, tem essa membrana, que é a membrana plasmática, que separa a célula do exterior, mas olha aqui, organelas membranosas, olha o tanto de compartimento membranoso, tá? Isso aqui é um centríolo, não é com membrana, mas aqui é membrana, o núcleo com membrana, olha aqui o cloroplasto, o mitocôndrio, tudo com membrana. Então existem diferentes compartimentos membranosos, e aqui, ó, o principal deles, o núcleo, onde está guardado o material genético, toda a informação dos organismos eucariontes é guardada nesse cofre aqui, ó, no núcleo. Então, enquanto as células procariontes, a gente só tem um compartimento, né, que é o interior celular, na célula eucarionte a gente pode separar o conteúdo do núcleo, né, do conteúdo do citoplasma. Então, nós teríamos aqui um compartimento, que seria o núcleo, que contém o material genético, contém proteínas nucleares, e o citoplasma, que é a região de fora do núcleo e dentro da membrana. Isso numa célula animal, né? Na célula vegetal existe a parede aqui externa. Então, na célula animal a gente pode falar que nós temos o protoplasto, que é tudo que está para baixo, né? E a parede celular. Então, aquilo que a gente observou de Leeuwenhoek lá, nas células de cortiça, era a parede celular.
E o que estava dentro? Era o protoplasto, que no caso lá não estava, né? Não estava lá, era só a parede celular morta. Tá? Então, de uma forma geral, a gente consegue separar os compartimentos de uma célula eucariótica em núcleo e citoplasma. Então, o que tem numa célula eucariótica? Vamos pensar aqui. Ó. Então, tem membrana plasmática, como todos os organismos vivos. Tem o citoplasma, tem o ribossomo, o material genético. Só que na célula eucariótica, esse material genético está onde? Está no núcleo. O que mais que tem? Ah, tem estruturas internas também revestidas por membrana, que são as organelas membranosas. Mas também tem estruturas que não estão revestidas por membrana, como centríolos, né, o citoesqueleto. E algumas células eucarióticas, no caso as células eucarióticas vegetal, né, células de fungo também tem, a parede celular. Tá? Então está presente também em algumas das paredes celulares. E enquanto no citoplasma, né, onde é aquele líquido que preenche tudo, o que é importante saber? Que ele também não é uma coisa parada, ele está em um movimento. E esse movimento do citoplasma é conhecido como ciclose. Eu vou disponibilizar um vídeo para vocês para entender a ciclose. E a gente iria ver isso na aula prática, né? Então, se a gente tiver a oportunidade ainda com esse isolamento de ter uma aula prática, e nós vamos mostrar isso para vocês nos microscópios. Que a célula, o citoplasma, o citoplasma ele está em movimento e é possível observar esse movimento denominado ciclose. Então, se a gente for pontuar algumas diferenças básicas entre células eucarióticas, animal e vegetal, a gente pode apontar que a célula vegetal tem uma parede celular de celulose, a célula animal não tem. Tá? A célula vegetal apresenta cloroplastos, já a célula a célula vegetal apresenta cloroplastos, que ela faz fotossíntese, já a célula animal não apresenta, elas são heterotróficas, né? As células animais, por sua vez, possuem lisossomos, uma organela responsável pela digestão, enquanto as células vegetais possuem um grande vacúolo, né, que contém as enzimas e também acumula, ela guarda a água, né, acumula água para a célula, um grande vacúolo central. E as células animais possuem um centríolo, de onde se organizam os feixes, né, durante a divisão celular. As células vegetais não possuem o centríolo, mas por sua vez elas também formam fuso, tendo uma outra região organizadora. Essa figurinha aqui ilustra os dois diferentes tipos de célula, evidenciando algumas diferenças, né, entre a célula animal e a célula vegetal. Essa é uma visão geral, tá? Então, pessoal, o que a gente tinha para falar hoje era isso, sobre uma introdução da biologia celular. Nós vamos ver com mais tranquilidade agora cada parte da célula, não precisam ficar muito preocupados, tá? E era isso. Então, deixa eu voltar para o programa. Câmera aqui, tá bom? Boa aula aí para vocês, bons estudos e qualquer coisa me chame no horário de atendimento ou vamos tirar dúvida na próxima aula.